E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa matemática B, tá certo? O tio Jefferson ele vai tirar a máscara aqui, tá bom? Só pra gente dar... Vou guardar a minha máscara, né? Eu estou sozinho aqui na sala, tá bom? Bom, nós vamos dar continuidade na nossa matemática B, tá? E a nossa matemática B, ela já está aqui na aula 19 e nós vamos agora para outro subtema, tá bom? Que envolve também circunferências, certo? Nós trabalhamos aquela questão das retas com relação a uma circunferência, os ângulos na circunferência. Agora nós vamos trabalhar pontos notáveis novamente no triângulo, tá bom? Lógico, nós vamos também continuar com o nosso conhecimento aqui sobre circunferências, tá bom? Vou falar para vocês hoje sobre 4 elementos que nós trabalhamos muito na nossa geometria plana, que é o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, tá? Você está percebendo que ela tem alguma coisa a ver com o centro de algo, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse conteúdo. Para você trabalhar com baricentro, o que é, tio, um baricentro, tá? O nosso baricentro, ele é o encontro das medianas de um triângulo, tá bom? Então, você vai gerar aqui o seu baricentro. Por exemplo, essas medianas aqui, elas vão dividir os lados do triângulo em 2 partes iguais, tá bom? Por exemplo, olha, aqui coloquei um risquinho, né? Porque essa mediana, a mediana aqui, olha, a mediana MB, tá? Ela divide o lado CA, tá bom? Em 2 partes iguais. A mediana NA, ela divide o lado CB também em 2 partes iguais, tá bom? E a mediana CP divide o lado AB em 2 partes iguais, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3 risquinhos para cada lado, tá bom? Só que essas 3, elas se encontram em um ponto central aqui, tá? Que é o chamado baricentro, ok? O nosso baricentro aqui, ele vai criar uma relação. Por quê? Porque onde elas se encontram, cria uma relação. Elas se encontram e você pode perceber que é como se elas se cortassem, tá? O encontro delas aqui divide ela em algumas partes, viu? Eu vou chamar de ponto G, tá bom? O nosso baricentro. Bom, tio, qual é a relação que existe quando essas medianas se encontram? Bom, lógico, você sabe que elas vão se encontrar aqui, elas vão terminar nos vértices do triângulo, é lógico, tá? Não pense que ela vai dividir os ângulos em partes iguais, isso não acontece, tá bom? Tio, qual é a relação então? Que relação vai ser essa? A nossa relação é que elas vão ter isso aqui, olha. Eu vou pegar a mediana AN, tá bom? A mediana AN, elas vai se encontrar com a mediana CP e MB. Elas se encontram aqui. Então, ela cria uma relação de 2 para 1. Elas cortam, elas se encontram, elas se cortam, tá? Onde um pedaço delas é o dobro do outro. Por exemplo, o ponto GA é o dobro do ponto GN, tá? Então, como fica? GA, tá? Do G até o A é o dobro do G até o N. Bom? Ou melhor, aqui, olha, esse lado aqui eu vou chamar de X. Aqui eu vou chamar de X. Então, aqui só pode ser 2x. Ok? Existe essa relação, tá bom? Professor, como é que tu sabe que esse lado aqui é o x e esse é o 2x? É sempre aquele ponto que fica mais próximo do lado que foi cortado, tá? Quem fica mais próximo do vértice é o dobro. Quem fica mais próximo do lado é, na verdade, o 1, o x. Aqui é o 2x, a relação 2 para 1, tá? E a mesma coisa acontece para os outros. Por exemplo, essa mediana MB, tá? Você pode perceber que o lado BG é o dobro do lado GM. GM. Bom?
É o dobro. Aqui é 2, aqui é 1. Relação de 2 para 1. O lado, ó, esse ponto CG, tá? Ele é o dobro porque ele está mais próximo do vértice, tá? Ele está voltado para o vértice, então esse aqui é o dobro do lado GP, desse pedaço aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. O lado CG é o dobro do lado GP, né? Aqui, ó, o ponto P que dividiu esse lado AB em duas partes iguais. Então, equivale a 2 vezes o lado GP. Bom, o G ele sempre aparece porque ele é o nosso baricentro, tá? Essa é a relação que existe, tá bom? Aí nós passamos para o incentro. Tio, quem é o incentro, cara? Aí sim, o incentro, quando você tem um triângulo, é o encontro das bissetrizes. Tio, o que é uma bissetriz? É uma reta que corta o ângulo do vértice em duas partes iguais, dois ângulos iguais. Tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu pincel vermelho. A bissetriz BT, tá bom? A bissetriz BT, tá? Ela vai dividir esse ângulo aqui em partes iguais, ó. Bom, é uma bissetriz. Isso aqui, ó, CU também é uma bissetriz. E essa bissetriz AS também, olha. Dividiu os ângulos em partes iguais. Elas vão se encontrar aqui, olha, que é o nosso chamado incentro. Tá bom? Bom, quem é o incentro? O nosso incentro aqui é quando essas bissetrizes se encontram, e se você analisar, ela é o ponto central da circunferência inscrita no triângulo. Bom, o que é inscrita? Ins significa dentro, né? Interno. Inscrita, tá? Então, ela tem uma inscrição interna da circunferência dentro do triângulo, tá bom? Então, esse encontro aqui, que é o nosso incentro, é o centro da nossa circunferência. Tá bom? E os pontos aqui, ó, de encontro até o centro, tá aqui, olha, formando um ângulo de 90 graus, é o raio. Bom, aqui é um raio, essa partezinha pontilhada de vermelho são os raios, tá? Lógico, as partes aqui, as partes das bissetrizes não são raios. Bom, muito cuidado com isso, tá? E o circuncentro. Bom, o que é um circuncentro? Tá? Se você analisar, eu tenho um triângulo aqui, eu vou relacionar o triângulo, esqueça a circunferência. Eu vou agora cortar os lados em partes iguais. Aí você se pergunta, professor, então são medianas? Não, são mediatrizes. Tá? O que é mediatriz? Mediatriz também é uma reta que corta outra reta em duas partes iguais. Só que ela forma um ângulo de 90 graus. Tá? Professor, não entendi. O que é isso? Então, quem é essa mediatriz? Imagine que você tem uma reta, tá? A reta R. Bom? Outra reta vem e corta ela. Só que essa outra reta eu vou chamar de reta T. Essa outra reta, além dela cortar essa reta R em duas partes iguais, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, essa reta aqui, ela é uma mediatriz. Bom, ela é uma mediatriz. Por que ela é uma mediatriz? Porque além dela cortar a reta R em duas partes iguais, ela ainda é perpendicular a ela. Bom, ela forma um ângulo de 90 graus quando ela faz esse corte, tá? É o que acontece aqui. Se eu pegar os lados desse triângulo e cortar em partes iguais, se tiver uma reta que corte em partes iguais e essa reta é perpendicular a esses lados, eu tenho 3 mediatrizes. Professor, então quem são elas? São essas retas pontilhadas. São nossas mediatrizes, tá? Bom, o encontro delas, quando elas se encontram aqui, o que acontece? Eu formo o meu circuncentro.
O que é o circuncentro, professor, então? É o centro da circunferência circunscrita, tá? Essa circunferência está circunscrevendo o triângulo, tá? Então, o encontro dessas mediatrizes, desse triângulo aqui, é o centro dessa circunferência. E olha o interessante, a distância do centro, do circuncentro, até os vértices do triângulo, até os vértices, são considerados quem? Os raios da circunferência. Tá? Olha interessante. Então, o raio é a distância desse circuncentro até o vértice do triângulo. Tá bom? Lógico, o vértice desse triângulo toca nas laterais da circunferência. Tá? Como o circuncentro é o centro dela, então nós temos a distância entre o vértice e o centro, um raio. Ok? Bom, o tio volta resolvendo com vocês algumas questões, tá? E depois a gente vai falar mais sobre o ortocentro, tá certo? Um forte abraço e até mais. Bom, crianças, voltei, né? Voltei agora com a nossa questão, tá bom? Na verdade, voltei com nossas duas questões aqui da página 157, tá certo? Vamos fazer um teste do nosso conhecimento, vamos realmente entender como funciona a questão do baricentro, do incentro, do circuncentro, tá? Na sua apostila, pegue ela aí, vamos lá. Bom, aqui atrás de mim nós temos a primeira questão, bom? Vou fazer uma breve leitura para vocês, tá? Aí a gente vai tentar entender como resolver essa questão, tá? Ela fala assim, ó. Na figura P e Q são pontos médios dos lados AB e AC. Então, eu já estou sabendo que esses lados aqui, olha, foram cortados em partes iguais. Então, aqui, olha, são partes iguais. Eu estou vendo que essa reta está saindo dos vértices, né? Aí ela fala assim, ó, do triângulo ABC. Se CR é igual ao CR, o ponto CR, ele equivale a 2x mais 16, ok? E o ponto PR equivale a 3x menos 2. Qual é o valor de x? Né? Quem é x? Bom, se nós analisarmos aqui, o que vai acontecer? Nós precisamos entender o que é isso aqui. Isso aqui é um incentro, é um baricentro, é um circuncentro? Primeiro, eu já notei que são medianas, né? São medianas. Você pode perceber que aqui não é 90 graus o ângulo, tá? Isso aqui não tem como ser mediatrizes, então são medianas, tá? Se são medianas, isso aqui é um baricentro. O ponto R é o nosso baricentro, tá certo? Então, eu acabei de constatar que o R é o baricentro do triângulo, ok? Se é um baricentro, eu sei que o lado CR, o ponto CR, a reta CR, é o dobro da reta RP, tá? Ou PR, tá bom? Então, se nós constatarmos isso aqui, eu sei que o lado CR é o dobro, tá? É 2 vezes o lado PR, tá bom? Pronto. Agora é só você fazer uma substituição da equação, não é? Bom, como eu vou fazer essa substituição? Aí você vai fazer o seguinte, vai ficar 2x mais 16, 2x mais 16 é igual a 2 vezes 3x menos 2. Bom? Pronto. Aí fica 2x mais 16 é igual a 6x menos 4. Bom? Você pode perceber que eu estou multiplicando, certo? Bom, o 6x passa para cá, né? Ele passa subtraindo, vai ficar assim, olha, menos 4x. Menos 4x é igual a menos 20, porque o 16 passa para o lado direito e passa negativo. É igual a menos 20. Bom? Então, se você analisar,
eu posso dizer que 4x é igual a 20. É só você cortar os sinais negativos, né? Os dois lados têm sinal negativo, automaticamente ficam positivos, tá bom? Portanto, o meu x vai dar 5, tá bom? Muito simples, não é? É só você entender que isso aqui é um baricentro, tá bom? E que a relação que existe entre eles é que se aqui é x, aqui só pode ser 2x, melhor, o dobro, tá bom? Entenderam como é que funciona? Bom, o nosso x é 5. Nossa questão aqui era de marcar. Nossa alternativa correta é a letra C, não é? Simples. Nossa segunda questão fala o seguinte, tá? Aqui nossa segunda questão, vou enunciar também para vocês, tá bom? Ela fala o seguinte, na figura, a circunferência do centro O está inscrita no triângulo ABC, né? Ela está inscrita na parte interna do triângulo, tá bom? A medida do ângulo AOC, então ele quer a medida desse ângulo aqui, ó. Bom, é o nosso ângulo, vou chamar de x, tá? Professor, se a circunferência está inscrita, tá, no triângulo, então, quem são essas retas? Essas retas são chamadas de bissetrizes, porque, na verdade, isso aqui é um incentro, tá? O nosso ponto O aqui, na verdade, ele é um incentro. Por que ele é um incentro? Porque ele é o encontro de bissetrizes. Por que eu sei que é o encontro das bissetrizes? Porque a circunferência está inscrita aqui. Como nós vimos no nosso primeiro quadro. Você pode observar que quando eu gero essa circunferência inscrita, o centro dela é o encontro de quem? Das bissetrizes. Então, se aqui é 26 graus, aqui também só pode ser 26. Né? 26 graus. Se aqui é 28, aqui também só pode ser, ó, esse ladinho aqui só pode ser 28 graus. Tá bom? Se você observar, nós temos o triângulo AOC, é um triângulo. Então, para mim achar esse ângulo aqui, eu tenho que observar que a somatória dos ângulos internos é 180. Então, fica como? Vai ficar 28 mais 26 mais x é igual a 180 graus. Tá bom? Então, observando, somando aqui o 28 com o 26... Aí fica. Ó, na hora que você observar isso aqui, eu vou somar por quê? Porque, na verdade, isso aqui vai dar um valor que vai subtrair o nosso 180, não é? Então, vai dar o quê? 54 mais x é igual a 180. Portanto, o meu x vai dar o quê? 180 menos 54. X é igual a 126 graus, não é? Resumindo, esse meu ângulo aqui, olha, o ângulo O, tá? Ou o ângulo X, ele mede 126 graus. Muito simples, não é? Vocês observaram que é necessário o conhecimento desses elementos para que você consiga resolver uma questão desse estilo? Se você não soubesse que aqui era um incentro, você não saberia que isso aqui era uma bissetriz, né? Essas retas seriam bissetrizes. Você não teria ideia que esse ângulo aqui é o mesmo que esse 26. Se você observar, se você não tivesse observado que isso aqui é um baricentro, você não saberia que um ponto, um lado é o dobro do outro, ou a metade do outro. Tá bom? Então você tem que ter esse entendimento geométrico, tá? Para você resolver até uma questão de vestibular, ok? Pessoal, vamos ficar por aqui, tá bom? Na próxima aula eu já venho dando ênfase também para a continuação desse conteúdo, resolvendo mais questões e dando continuidade no nosso conteúdo, tá bom? Na nossa disciplina, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.